Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Lembrando que no próximo domingo nós já damos entrada na Semana Santa, justamente com o domingo de Ramos. Nós teremos no próximo domingo, então, a missa de Ramos pela manhã, somente às 9h30. Se uma missa muito longa, tem que ser adiantada um pouco, então não haverá a missa das 8h30 da manhã, mas somente a missa cantada às 9h30 da manhã. E depois nós temos também a missa às 19 horas pela noite. Lembrando que a bênção dos ramos só se dá na missa cantada, ou seja, na missa das 9h30. Os que vierem para a missa da bênção de ramos podem trazer cada qual o seu ramo. Abraão, vosso pai, suspirou quando viu o meu dia. Ele viu e se alegrou. Se hoje escutais a voz do Senhor, não deixeis endurecer os vossos corações. A igreja atinge então hoje, a partir desse domingo, o tempo da paixão. Na liturgia tradicional, que é um tempo específico, um tempo em que nós, com um pouco mais de amor, com um pouco mais de zelo, de devoção, nós meditamos a paixão do Salvador. Ainda no domingo passado, a igreja, como um pouco de consolação, atingindo o auge da quaresma, ela cobre o domingo de rosa, nos dando consolação para nos preparar, nos dando fôlego para nos preparar para o tempo da paixão. E já nesse tempo, as imagens são cobertas, já não se canta mais o Glória no asperges ou no introito da missa, em outras partes da missa, lembrando desta penitência um pouco mais amorosa, um pouco mais zelosa, nos unindo assim à paixão do Salvador. A igreja, ela assume feições mais austeras, ela nos priva da arte católica através das imagens para nos mortificar também a visão, para pensar um pouco mais naquele Cristo que é obediente, que se torna obediente por nós até a morte, como disse o profeta Isaías, um verdadeiro homem de dores, e que ansiava por este seu dia, o dia que também é nosso, da nossa libertação. O dia tão ansiado em que ele entregará a sua vida entre os horrores da paixão, pelo amor, por amor dos homens e para a maior glória de Deus. Assim, a celebração deste grande dia do mistério da redenção, do mistério da paixão, morte e ressurreição do Salvador, se aproxima. É um dia que alegra o seio de Abraão, como diz nosso Senhor aos fariseus: Abraão, vosso pai, suspirou quando viu o meu dia, ele viu e se alegrou. É um dia triste por causa das dores de Cristo, é um dia de tristeza por causa dos terrores da sua paixão, e um dos motivos da paixão, que são os nossos pecados, mas é um dia ao mesmo tempo alegre, um dia pelo qual nós suspiramos, porque é um dia que anuncia, enfim, a nossa libertação, um dia que nos liberta da escravidão dos nossos vícios, do pecado, do mundo e do demônio. Então esse dia que é digno do suspiro do grande patriarca Abraão e dos grandes patriarcas do Antigo Testamento. Um dia tão esperado em que será paga esta dívida que a humanidade tem para com Deus pelo preço do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que como sacerdote, como diz São Paulo na Epístola aos Hebreus, entrará uma vez no templo santo de Deus para entregar uma só vez para sempre o único sacrifício que terá realmente valor para a redenção da humanidade, nos merecer para todos o céu, para todos aqueles, evidentemente, que souberem se unir ao mistério da sua paixão. A igreja, no tempo da paixão, ela nos convida a chorar
um pouco mais os nossos pecados através da vida virtuosa, através da penitência, através da nossa conversão pessoal. Se nós formos moles nesse tempo quaresmal, podemos aproveitar essas 2 semanas do tempo da paixão para ser mais fervorosos nas orações, para sermos mais zelosos e amantes de Cristo, dos nossos exercícios de penitência, para sermos mais firmes nos nossos bons propósitos para a nossa conversão. Se nós não decidimos nos converter no tempo quaresmal, é agora o tempo de conversão, olhando para Cristo crucificado, que está agora coberto aos nossos olhos, e meditando esse tempo, essas dores e esse tempo do mistério da paixão de nosso Senhor. Se as imagens e as cruzes das igrejas são cobertas para a nossa mortificação, até como uma tradicional lembrança do velamento da Sagrada Cruz em Jerusalém, no Santo Sepulcro, se hoje a igreja repete essa tradição de velar a cruz e, como consequência, também as imagens sagradas, também para lembrar que o rosto de Deus pode se esconder de nós por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados reiterados. Deus pode esconder a sua face de nós. E isso é terrível para nós. Quando isso acontece, quando nós, pelas nossas ingratidões reiteradas, pelos nossos descasos, pelas nossas blasfêmias, pelas nossas irreverências contra a bondade de Deus que tanto nos ama e se entrega por nós, nós acabamos perdendo oportunidades de graça de Deus, da graça de Deus, e o rosto de Deus como se esconde para nós. Como diz o Salmo, porque, Senhor, escondestes a sua face para nós. E é também, como consequência, nós podemos pedir, usando os mesmos salmos, voltai, Senhor, para nós o vosso rosto e nos dê a paz. Assim, nós devemos clamar nesse tempo da paixão, voltai, Senhor, outra vez para nós o vosso rosto escondido. Dai-nos graças para levar firmes os nossos bons propósitos. Ajudai-nos para sermos bons, para sermos convictos, para sermos generosos nas nossas penitências, nossas orações, na nossa vida cristã, no zelo pela nossa vida cristã, por amor de vós, em retribuição a tanto amor que vós tendes por nós. A igreja, assim, clama que nós mudemos a nossa vida. E essas imagens que são cobertas apelam para esta realidade de mudança de vida, para que Deus possa voltar totalmente com todas as suas graças, ainda mais abundantemente, a sua face para nós. Para que nós possamos outra vez escutar abundantemente a voz de Deus na nossa vida, para que nós possamos nos voltar de coração completo para Ele. No breviário católico, em que os padres todos são obrigados a rezar, as primeiras palavras do dia são: se hoje escutais a voz do Senhor, não deixeis endurecer os vossos corações. É a principal mensagem deste tempo da paixão. Se hoje nós escutamos a voz de Deus, não deixemos endurecer os nossos corações. Deus fala por palavras, mas também através de sinais na nossa vida. E os sinais litúrgicos a igreja usa justamente neste tempo para nos chamar, para tentar bater mais fortemente a porta do nosso coração. Assim, não deixamos endurecer os nossos corações diante desta liturgia um pouco mais penitente deste tempo da paixão, diante da imagem de Cristo coberta, de que tanto nos amou e se entregou por nós, nas mãos de tantos e tantos malfeitores. Não deixemos endurecer o nosso coração diante desta memória da paixão do Salvador. E nós devemos oferecer como consequência, então, justamente aquilo que Deus não recusa e aquilo que Deus nos pede, que é um coração contrito e humilhado, que é o verdadeiro sacrifício, o mais belo sacrifício que nós podemos oferecer diante da cruz de Cristo. Um coração despedaçado, um coração aberto para nosso Senhor. E este quebrantamento do coração é o que nós chamamos de contrição. Coração contrito é um coração quebrado diante de Deus, quebrado da sua dureza inicial, quebrado da sua rigidez,
quebrado, da sua rigidez causada pelo pecado, para que, voltando, contrito, aberto, quebrado, possa ser restaurado por Deus como um verdadeiro coração de carne, um coração novo que tem como finalidade o amor de Deus, a conversão, a salvação. Contrição, esta dor interior, um arrependimento íntimo de ter ofendido a um Deus que tanto nos ama por causa desses nossos pecados que nós cometemos. A contrição é uma detestação sincera de todo e qualquer pecado. É um ódio à nossa vida passada, é um ódio e um combate ao homem velho, com o firme propósito de adotar, da hora em diante, um homem novo, firme propósito de buscar uma verdadeira conversão para Cristo, adotar as virtudes e a vida de Cristo em nós, dizendo, como diz São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E um modo eficaz de chegarmos a esse estado de conversão nos ensinam os santos, entre os quais nós temos o grande Santo Afonso de Ligório, é justamente o que a Igreja nos aconselha neste tempo da paixão, que é a meditação da paixão do Salvador, a contemplação das suas dores, olhar esse Cristo estendido na cruz, sabendo que Ele está ali, de um lado, para pagar o preço dos nossos pecados e, ao mesmo tempo, para demonstrar para nós todo o amor e zelo que Ele tem pela glória de Deus e por nós, pela nossa salvação. Se nós pudéssemos tirar um momento do nosso dia, deste tempo da paixão, para ler um pedaço, um pouquinho, e fazer uma pequena meditação da paixão do Salvador, nos Evangelhos, será um tempo da paixão muito bem vivido, e nós seremos levados não só a uma verdadeira compunção do coração, nós não seremos só também bem preparados para a Semana Santa, mas ainda nós podemos retirar dali tantos e tantos exemplos de virtudes que nos dá o Salvador na sua paixão, nós podemos aplicar concretamente na nossa vida. E assim, meditando esta paixão de Cristo, não só terei uma facilidade, a contrição do coração, mas ainda eu pensarei naquele amor com o qual eu deveria corresponder com todo o meu zelo a este amor que Cristo me mostra, a essa demonstração louca de amor que Cristo me demonstra nos seus sofrimentos. Nosso Senhor, Ele não estava obrigado a padecer tanto por nós, não estava obrigado a morrer por nós, não estava obrigado, Ele, por si mesmo, oferecer aquele sacrifício. Ele mesmo o quis, Ele mesmo disse ao Pai, eis-me aqui. Foi por sua própria vontade, foi porque Ele quis que Ele se encarnou, foi porque Ele quis que Ele se deixou levar pelos malfeitores, foi porque Ele quis que Ele foi crucificado, foi porque Ele quis que Ele passou por tantos e tantos episódios na sua paixão. Nada esteve fora do seu querer, tudo aquilo Ele fez, tudo aquilo Ele suportou, porque Ele estava justamente no controle da situação. Ele padeceu, Ele morreu, porque Ele quis e no momento que Ele quis. E Ele poderia muito bem ter abandonado o ser humano, o homem, na ruína terrível causada pelo pecado. Mas o seu amor, justamente, Ele falou bem mais alto. O seu amor por nós não lhe permitiu que Ele nos entregasse à condenação eterna. O seu amor por nós o levou a esta extrema loucura, submetendo a uma morte dolorosa e depois passar por uma vida difícil, por uma paixão tão cruel. E não tem como entender o que Cristo passou na sua paixão, senão porque Ele tanto nos amou. Poderíamos até pensar, um dos motivos da paixão seria para pagar os nossos pecados. Mas claro, poderíamos também refletir e pensar que cada ato da vida de Cristo, a mínima gota de sangue, o mínimo trabalho que Ele estava fazendo ali na oficina de São José, oferecida por amor de Deus, pela nossa salvação, já seria suficiente para pagar todos os nossos pecados, uma vez que, sendo Ele Deus, todos os seus atos tinham um valor infinito. Mas Ele não se limitou a isso,
não se limitou aos pequenos trabalhos da vida e às dores pequenas da vida, aquele cansaço que ele sofreu e aquela sede que ele sofreu diante do poço, quando ele estava a dialogar com a samaritana, e tantos outros episódios de fraqueza humana que ele padeceu. E isso não foi o suficiente, ele quis chegar até a loucura da paixão. Assim, o excesso da paixão, a loucura da paixão, não se justifica somente para pagar o nosso pecado, mas por um motivo maior, porque ele nos amou. Ele demonstra para nós o nosso amor, o seu amor por nós, ele demonstra o quanto ele nos ama e quer justamente, através da sua paixão, nos atrair perpetuamente ao seu amor. Ele se entregou por nós porque ele muito nos amou. Ele nos amou até o fim, com um amor sem igual, com um amor que somente Deus pode ter para com o homem. Um amor que não sofre cansaços, um amor que não desfalece, um amor que tudo abandona, inclusive se desligando até da sua mãe na cruz, dizendo: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Nada ele conservou para si, as vestes, a própria mãe, a própria honra, a própria conservação física, nada ele conservou para si, tudo ele entregou, de tudo ele, de alguma forma, desligou para mostrar um grande amor por nós. É um amor, esse amor de Cristo é um amor que não sofre cansaço, um amor que não desfalece, um amor que leva ao dom de si mesmo, um amor que leva ao sacrifício, um amor que todo cristão na sua vida, segundo o seu dever de Estado, segundo as suas limitações, segundo a que nos leva a divina providência, nós somos chamados a imitar. O amor de sacrifício que os pais devem ter para com os filhos, e os filhos para com os pais, o clero para com os fiéis, os superiores para com os inferiores. Um amor que leva ao dom de si mesmo e mesmo, se Deus nos chama a isso, ao sacrifício. E justamente uma grande prova deste amor de Cristo por nós, e que tudo ele fez foi por nosso amor, é que dos sofrimentos da sua paixão, Cristo era somente bondade. Diante daquela turba que estava acompanhando o cortejo rumo ao Calvário, nosso Senhor permaneceu em silêncio, salvo diante dos choros das filhas de Jerusalém. Na cruz, ele só tem palavras de compaixão para com os homens. Nosso Senhor, na cruz, ele pede misericórdia a seu Pai pelos seus perseguidores, dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Daqueles 2 ladrões que zombavam dele, que estavam ao seu lado, que blasfemavam contra ele, no excesso da sua compaixão, ele promete para um deles o maior dos dons, um dom e um prêmio sem igual, dizendo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tudo em nosso Senhor, na sua paixão, é uma extrema paciência, uma extrema bondade. E justamente nos extremos da sua paixão, ele ainda nos dá um presente importante, nos dá a sua própria mãe, os braços maternos de Maria Santíssima, dizendo a todos nós, na pessoa de São João: eis aí a tua mãe. Tudo Cristo entrega por nós e para nós, para nos dar o exemplo, para nos dar as graças, para nos dar a vitória contra os nossos inimigos. E nisso tudo, e em tantas outras coisas, e tantos outros pontos, naquele olhar que converteu São Pedro da sua negação, em tantos outros pontos da sua paixão, ele demonstra o quanto nos amava e que tinha sede da nossa salvação, que tinha sede da nossa vitória contra os nossos inimigos, quando ele disse, no fim da sua vida: tenho sede. E quando ele diz tenho sede, ele tem sede da nossa salvação, e uma sede que era quase insaciável. E assim Deus amou o mundo e nos deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E seu amor, o amor de Cristo por nós, fica claro pela quantidade, pela intensidade, pelas espécies dos sofrimentos que ele suporta para nós na sua paixão. Tal forma que uma das frases das Lamentações de Jeremias, que é muito recitada na Semana Santa, que é aplicada a Cristo,
nos diz isso muito bem. Ó vós todos que passais pelo caminho, para aí vedes se existe uma dor semelhante à minha. Tais, pela quantidade, intensidade e espécies, foram as dores do nosso Salvador. E assim, diante de tudo isso, diante deste quadro que nos abre da paixão do Salvador, nós devemos compreender nesta ação redentora de Cristo que Ele teria feito tudo isso, todas essas dores, sofrimentos, dificuldades, tudo passado, sofrido tantos tormentos para salvar uma só alma, para salvar tão somente a minha alma específica, a minha pobre alma. Nosso Senhor poderia ter feito tudo isso simplesmente para salvar a minha alma, caso ela tivesse alguma necessidade. O que leva a dizer, por exemplo, São Paulo na Epístola aos Gálatas: Ele me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Deus, Ele ama cada um de nós em particular, com o mesmo amor com que Ele ama o mundo inteiro. Deus ama cada um de nós em particular, com o mesmo amor que Ele ama o mundo inteiro. E dessa forma, Deus certamente entregaria o seu Filho a todos e a tais tormentos, se somente a minha alma estivesse necessidade de ser salva. Se somente cada uma de nossas almas aqui, ou das almas dos homens, tivesse uma necessidade de ser salva. E essa reflexão deve nos levar a compreender esta obrigação que agora da nossa parte nós temos de corresponder justamente a cada dia a este amor salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, que Deus tem para cada um de nós todos. Deus, justamente, Ele me vendo completamente arruinado, como diz num belo hino de São Luís Maria Grignon de Montfort, Ele mesmo vem debruçar até o limiar do abismo da minha miséria para salvar esta pequena ovelha da minha alma do seu abismo. Deus, Ele chega até esse ponto, e esse limiar, esse debruçar até no abismo da minha miséria, nós temos na pessoa de Cristo, na sua paixão. Isso deve me levar a compreender a importância que tem a minha alma para Deus, que tem a minha alma para nosso Senhor, que moveu o nosso Senhor a fazer tanta coisa por mim. Isso deve me fazer entender o quão precioso é minha alma, o quão é precioso então, e o quão preciso então eu devo mover esses meios que Deus me deu, que a igreja me ensina, que os santos me dão exemplo para poder cuidar, para poder sarar, para poder embelezar esta minha alma. Esta minha alma vale muito, esta minha alma vale a vida de um homem-deus, esta minha alma vale o preço do sangue do Salvador, esta minha alma é muito importante, ela não pode, de forma alguma, se perder. Eu devo dar valor para a minha alma. Eu sou muito, mas muito importante para nosso Senhor. E compreendendo esse valor, eu deverei buscar para a minha alma o maior bem que ela precisa, que é o bem da graça e o bem da salvação, concluindo no bem da glória eterna. Lembremos que nós daremos contas desta alma que nós recebemos de Deus, porque na verdade o Senhor desta alma não sou eu, é Cristo, é Deus, porque justamente esta alma pertence a Ele, Ele é o verdadeiro Senhor, porque Ele comprou esta minha alma com o preço do seu sangue. Ele arrancou esta alma das mãos da perdição, das garras do demônio, ao preço do seu sangue precioso. Esta alma pertence a Ele. Eu devo cuidar dela, devolver a Ele na glória eterna. Assim, compreendendo tudo isso, compreendendo o bem da minha alma, assim eu devo buscar me configurar à paixão do Salvador e colher as graças e os exemplos que Cristo nos demonstra nessa paixão pelo bem da minha alma, pelo bem da nossa alma. E o principal fim que Cristo teve justamente na sua paixão foi de manifestar o amor que Ele tem para com a nossa alma e assim atrair o nosso coração para Ele, para a eternidade,
para o céu, para as coisas do alto, recordando os sofrimentos que ele suportou por nosso amor. Por isso ele diz no Evangelho: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava isso da forma da sua morte. Quando ele for elevado na cruz, ele atrai tudo, mas tudo para ele. Se ele está ali pregado na cruz e que vamos contemplá-lo pregado na cruz, um dia lá, contemplando os mistérios da sua paixão na Sexta-feira Santa, para que o nosso coração seja atraído para ele, atraído e arrastado e pregado na cruz com ele. Está ali na cruz, estará ali na cruz de Cristo, todo o motivo da redenção, todo o motivo de tantos sofrimentos, o amor que ele tem para conosco e esse desejo de atrair todos os nossos corações para ele. Por meio da paixão, nós podemos então chegar ao conhecimento da profundidade, da grandeza, do amor que Deus dedica a cada um das nossas almas. Esse zelo que o nosso bom pastor, que é Cristo, tem para cada um de nós, tem para resgatar a nossa alma como ovelha, que é uma ovelha muitas vezes desgarrada. E diante desta grandeza do amor de Deus, que nós vemos pregado na cruz, que nós vamos contemplar nessas 2 semanas do tempo da paixão e com mais intensidade, evidentemente, na Semana Santa, nós possamos então, diante dessa grandeza, desta realidade, da grandeza e da beleza e da majestade do amor de Deus por nós procuremos então corresponder de nossa parte a este amor salvífico, portando de um lado um verdadeiro ódio ao pecado, sobretudo o pecado grave que nos afasta do amor de Deus, e buscando amar tudo aquilo que Deus ama, buscando amar as virtudes, buscando amar a própria graça, buscando amar os dons que Deus me dá, buscando concretamente esses dons, virtudes e graças, para que nós possamos então nos aproximar cada vez mais da cruz do Salvador. Foi para me salvar, foi para nos remir das nossas iniquidades, que ele desceu dos céus, que ele se encarnou, que ele esteve no seio de Maria Santíssima, que ele se fez pecado, carregando os nossos pecados, continuando, evidentemente, ele mesmo, o mais inocente dos homens. Foi por amor que ele padeceu tantos tormentos, foi por amor que ele morreu, e isso deve nos levar a pensar da importância de retribuir amor por amor. Ele sofreu tanto para demonstrar o quão feio é o pecado, ele sofreu tantos excessos da sua paixão, para nos demonstrar quão belo é o amor de Deus para cada um de nós. Então, se hoje nós ouvimos a voz do Senhor, não deixemos endurecer os nossos corações, e a voz do Senhor se faz ouvir na contemplação do Cristo crucificado. O homem fala por palavras, Deus fala por palavras e por sinais. E no sinal da cruz, sobretudo, nós vemos esse gritar do amor de Deus que nos chama, que nos convida para quebrantar o nosso coração. Os apóstolos pregaram a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja sempre pregou e não pode deixar de pregar a cruz de Cristo, com o risco da sua pregação ser uma pregação infértil. Na cruz é que são lavados os nossos pecados, na cruz é que nós alcançamos a contrição, na cruz que nós obtemos o perdão. A cruz é o mais belo memorial do amor de Deus por nós, por toda a humanidade, e é ainda ela que deve atrair ao amor, nos atrair ao amor de Deus. Nós temos assim, na nossa vida cristã, uma âncora, que é a cruz, onde nós somos salvos. Nós temos um leme, que é a cruz, onde nós somos resgatados. Nós temos uma esperança, a cruz, onde nós somos curados, nós somos abraçados por nosso Senhor Jesus Cristo, para que nada e para que ninguém nos separe do seu amor redentor. Possamos então, neste tempo propício, que é o tempo da paixão, nos converter então totalmente para Ele, aproximar
o nosso coração quebrantado, do seu coração aberto na cruz. E se no passado nós fomos ingratos, se nós o desprezamos, possamos agora contemplar o que ele fez por amor de nós na sua paixão e devotar o nosso coração a ele em retribuição. A meditação da paixão de Cristo nos aconselha um santo sempre, vai reacender em nós o antigo fervor que nós perdemos na nossa cansativa rotina de cada dia. A paixão, a meditação da paixão do Salvador vai firmar os nossos passos no caminho, nosso caminho de cruz, ao carregar a nossa cruz de cada dia. A meditação da paixão de Cristo vai nos ajudar a curar as feridas abertas à nossa alma pelos nossos vícios, pelas nossas faltas. Porque de fato, como disse o profeta, e de fato é isso mesmo, nós podemos não só no mistério da cruz, mas ainda na meditação da paixão aqui e agora, é pelas chagas de Cristo de fato que nós somos curados. Nós podemos ainda ser curados de muitas e muitas dificuldades pela meditação desta paixão do Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor.